Oi, amores, bem-vindos a mais um canal. Eu me chamo Daniele, para vocês que não me conhecem, sejam todos bem-vindos. Eu emagreci 17 quilos, fazendo exercício em casa e com alimentação saudável. E vim falar um pouco sobre como o emagrecimento mudou a minha vida. Eu acho que esses dias eu parei para poder olhar as minhas fotos e fazer uma comparação de como foi todo esse processo de emagrecimento, o que me levou a fazer tudo isso, né? Então, eu consegui olhar para minhas fotos e passou um filme na minha memória, o que me deixou para poder me fazer, o que me fez entender foi ter uma decisão. Eu não queria ser mais a Daniele de antes, eu não queria me tornar uma pessoa diferente da qual eu vivia. Eu falo por experiência própria. Eu nunca fui obesa, mas eu era acima do meu peso e isso me incomodava muito, principalmente esteticamente. Na época eu amava tirar foto e uma das coisas que me incomodava era a questão de posição, como é que eu tirava foto, e sem contar foi todo um processo, porque quando eu decidi mudar, eu tive que abrir mão de algumas coisas minhas. Eu acho que a maioria das pessoas não conta, as pessoas só contam os benefícios, mas foi necessário fazer isso. Foi necessário trocar algumas coisas, mudar de atitude, mudar de vida, para que hoje eu estaria aqui sentada falando com vocês. Não foi fácil, foi uma longa trajetória, e eu olhando as minhas fotos e vendo como acima do peso, isso me deixava frustrada, eu tinha baixa inferioridade, e eu olhava as pessoas e falava, essas pessoas são melhores do que eu, essas pessoas conseguem emagrecer e eu não consigo. Por isso eu tentei de várias formas emagrecer, fazendo regimes, não comendo durante a noite, ou então evitando algum tipo de comida, ou então fazendo dieta maluca, como a dieta do ovo. Já fiz várias vezes isso. E muitas das vezes eu via que eu emagrecia, mas eu voltava ao meu peso normal. Isso me incomodava demais, isso me deixava muito triste, me deixava frustrada, decepcionada. E foi quando eu tomei uma decisão de mudar de vida. Comecei a pesquisar, comecei a me incluir dentro. E eu falo com vocês que foi uma mudança radical, mas foi tudo um processo. Foi de dentro para fora. Eu comecei a olhar para mim, não por os outros que estavam ali ou pela forma estética. O que eu precisaria mudar aqui dentro que estaria me impedindo de emagrecer? São questões emocionais, são questões de acúmulo de estresse, são ambientes que eu deveria ter saído e ainda continuava ali, são coisas que me faziam olhar para trás e me sentir ruim. Então foi essas perguntas que vieram à minha cabeça quando eu decidi mudar. E foi o ponto-chave, foi as respostas que eu tive. E em meio a todo esse percurso, eu tive que sair dele. Tive que sair de amizades que não estavam no mesmo lugar onde eu queria estar, de coisas que eu assistia, de coisas que eu via, que não me satisfaria, que não satisfaria só algo banal e que não me levaria a algo maior. Eu comecei todo o processo de conhecimento, quais eram os meus gostos, o que realmente eu gostava, o que realmente eu me sentia bem, e foi aí que eu mudei aos pouquinhos. Primeiro foi 2 quilos, primeiro foi 3 quilos, primeiro foi 4 quilos. Eu lembro que eu não postava, eu tinha redes sociais, mas eu não postava. Só que as pessoas de fora começaram a olhar e falar, nossa, Dani, você tá muito diferente. Qual é o seu segredo? E, gente, por incrível que pareça, eu não tinha segredo nenhum. O meu segredo foi tomar uma decisão e mudar de vida. Porque eu achava que eu olhava as pessoas na internet e logo falava,
isso não é pra mim. As pessoas lá de fora conseguem, tomando remédio, fazendo. Eu vi as pessoas na academia, vi as pessoas no Instagram. Na época eu já tinha o Instagram e eu olhava, eu já seguia algumas pessoas e que me ajudavam na inspiração. Só que eu falei, eu não vou conseguir. Eu olhava para mim, eu olhava para minhas condições, porque também tem toda aquela questão. Hoje, falando aqui de condição até mesmo financeira, eu ainda tento, né, fazer e acontecer, mas as coisas hoje está muito caro. Eu acho que não só aqui onde que eu moro, em Minas Gerais, mas em vários outros lugares. Naquela época, a gente comprava um tanto de sacola de verdura, de fruta, e era muito barato, era R$ 50. Hoje você já não consegue fazer isso, é claro, né? Porque hoje tudo mudou. Mas antigamente que eu falo assim, uns 5 anos, tá, gente? Uns 5 anos, 6 anos atrás, era totalmente diferente. Então, foi uma das coisas que me fizeram mudar, olhar, pesquisar as coisas. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a olhar no meu espelho, comecei a me ver da maneira que eu estava, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a ver as roupas cabendo. Eu lembro que ontem mesmo, esses dias eu estava comentando com minha irmã, quando eu começo a falar no olho de água, porque isso mexe comigo. Que eu fui entrar numa loja de sutiã e na época eu não era obeso, eu tinha poucos quilos ali, né? Eu tava com quase 80 quilos e eu tenho 1,65 m mais ou menos. E eu fui lá e naquela época não existia ainda o tamanho maior, né? Que é o GG, né? Então eu fui lá caçar um sutiã e eu saí de lá derrotada. E o pior, que a pessoa me conhecia. Era uma pessoa conhecida da minha igreja que trabalhava ali. E eu fiquei muito frustrada quando eu saí dali e não vi que não cabia em mim um G. Naquela época eu tenho um selo um pouco avantajado, então para mim tinha que ser GG, não dava para ser G. Então eu saí de lá frustrada. E outra coisa, todas as vezes que eu me olhava no espelho, eu não gostava daquilo que eu olhava, eu ficava frustrada, eu ficava ali tentando entender, tentando me encaixar e não conseguia. O emagrecimento mudou a minha vida de uma maneira tão grande, porque eu não olhei somente o emagrecimento como algo somente estético. Eu precisava mudar aqui dentro. Então, para me mudar o externo aqui fora, né, que era o corpo e o físico, eu precisava mudar aqui dentro. Eu precisei olhar para mim, eu precisei olhar para as minhas prioridades, eu precisei mudar aquilo que tinha que mudar na minha vida. Então foi um passo que eu dei de cada vez. Eu lembro que eu trabalhava e era muito difícil para mim fazer exercícios. Eu não tinha internet na minha casa. Eu pegava a internet de serviço, salvava os vídeos de exercícios, tirava o print. O que me motivou também foi ver outras pessoas que eram gente como a gente, não pessoas que eram famosas, eram pessoas reais, né, que comia banana, que comia maçã, que comia coisas que também saía fora da rotina. E isso me ajudou muito. Eu tirava os prints, eu lembro como se fosse hoje. Eu tirava os prints do texto de motivação que as meninas colocavam no Instagram. E chegava em casa do serviço, terminava de fazer o exercício e tomava um banho. Quando eu deitava, eu ia ler com todas as coisas e ver a mudança, a diferença. Eu falei, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Eu quero poder fazer parte também desse time que falou eu consegui emagrecer com hábitos saudáveis. Então, eu lembro que eu fiz isso. Eu lembro que isso que me motivava, porque na época que eu fiz, até as pessoas da minha própria casa meio que, nossa, Dani, você vai tentar de novo. Nossa, deixa isso quieto, você já fez isso tantas vezes. Porque as pessoas realmente desacreditam da gente. E às vezes a gente tá ali cansada, tá ali frustrada, querendo fazer alguma coisa. E isso não muda. Então, quando eu decidi mudar e eu falei, não, eu vou mudar,
eh, tudo, tudo mudou na minha vida. Mas eu precisei olhar para dentro de mim e ver que realmente tinha falhas em mim que eu precisava consertar. E eu, como eu falei no vídeo anterior, gente, tem erros que a gente precisa admitir. Não é fácil, não é fácil admitir que você também errou, mas você fez um bom intuito, fez um bom intuito, mas não era aquilo que dava para você. Eu acho que cada um neste mundo segue um parâmetro diferente. A gente não pode medir a nossa vida ou a vida de fulano ciclano com os padrões que ela vive. A gente pode inspirar, mas não querer fazer aquilo que a outra pessoa faz, porque antigamente não dava certo porque eu fazia isso. Eu queria viver as coisas com base na vida de outras pessoas e não na minha vida, não nas minhas condições. Então eu fui passo por passo, me reconhecendo, vendo os meus gostos, vendo quais eram os meus limites, aprendendo a dizer não, e não para mim mesma. E falar, gente, não é fácil não, não é fácil não. Dizer não para você mesmo, para os seus gostos, e olhar ali e falar, nossa, eu não vou fazer, eu não posso, eu não quero fazer. Foi muito desafiador para mim. Então, uma das etapas a ser vencida foi isso, foi dizer não para mim mesma. Primeiro foi tomar a decisão, depois me conhecer e depois dizer não para mim mesma. Então, isso foi tudo um combo que me ajudou a transformar a minha vida. Eu falo com muita alegria. Hoje eu olho as minhas fotos, eu olho a minha atitude e vejo, eu vou começar a chorar se eu começar a falar. E vejo o quanto a Dani de antes, a Dani de 10 anos atrás, porque hoje eu tenho 31 anos, com 21 anos de idade, que era acima do peso e que não gostava daquilo que via, mas que um dia decidiu mudar. E eu olho as fotos, eu me olho, gente, eu amo tanto essa minha versão, eu amo tanto poder passar isso para vocês e ver verdade, e ver que, gente, me desculpa, emocionado, porque quando eu falo do emagrecimento, ele realmente foi algo inédito na minha vida. Todas as fases da minha vida eu não sabia que eu tinha tanta força assim. Eu não sabia que eu um dia ia conseguir poder emagrecer, como eu consegui emagrecer. Então eu falo para você que está aqui novamente, não desista do processo. Eu sei que vai ser difícil, muitas pessoas não vão acreditar em você, assim como aconteceu comigo, mas basta uma decisão sua de querer mudar a sua vida, e é sim possível, com o tempo, tendo paciência, tendo constância, que todas as coisas vão dar certo. Ai, gente, eu sou Maria Chorona. É a primeira vez que eu choro, assim, pra falar sobre um assunto, e esse assunto é muito importante pra mim. E foi algo crucial da minha vida, foi algo que realmente transformou. Não é só pelo fato de eu estar aqui na internet, mas pelo fato que realmente mudou a minha vida, mudou a minha postura, mudou o meu jeito de falar, mudou o meu jeito de pensar. E eu lembro que muitas pessoas vieram me perguntar qual era, e muitas delas não acreditavam quando eu dizia que o segredo era fazer as coisas certas, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios e dormir bem, beber bastante água, e muita gente não acreditou que era isso. E realmente, se você fazer certinho, com constância e com tempo e paciência, fazendo essas coisas, você consegue emagrecer sim. A não ser que a pessoa tenha problema de saúde, que precisa de um médico, de uma orientação e tudo mais. Mas se você não precisa de uma orientação médica, por exemplo, de remédio, você pode muito bem e consegue emagrecer sim com métodos simples, como eu falo aqui com vocês. Aqui eu não tenho frescuras, e quando eu comecei a fazer o processo de emagrecimento,
eu não tinha nada, eu tinha só um sonho na internet. E a internet me ajudou muito. Eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, e isso me ajudou demais. Então, para você que está começando agora, me segue aí já, que eu dou muitas dicas, eu posso ajudar você de alguma maneira, da minha experiência. E, gente, já conversei demais. Eu queria despedir de vocês. Foi muito bom ter falado aqui com vocês e abrir meu coração e mostrar também algumas fotos lá do fundo do baú, tá? Vocês olhem lá, viu? Porque essas fotos dá até vergonha, mas eu guardei lá porque é necessário. Porque toda vez quando a gente estiver frustrada lá com o nosso corpo que já está magro, eu olho para ela e falo, não, eu era pior. Então, simbora. Então, gente, essas fotos aí foram guardadas no fundo da minha alma, da minha época. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham, que eu possa ajudar vocês de alguma forma a realmente querer mudar de vida. Fácil não vai ser, mas às vezes é necessário. E é isso que eu queria passar para vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.